Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero então convidar você à leitura de hoje. Nós estamos no quarto livro do Novo Testamento, do Evangelho de João. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós estamos no capítulo 8. E vamos ler 8 e 9 hoje. A leitura do dia 127. Você que está acompanhando aqui, já quero dar os parabéns, porque eu acredito que você deva já estar tendo, né? Está já tendo alguma demonstração de mudança na sua vida, porque são 127 dias, mais de um terço do nosso plano de leitura de um ano. Já lemos alguns livros, já conseguimos extrair muitas lições. Espero que elas estejam gravadas no seu e no meu coração, na nossa mente, no nosso ser, que possamos colocá-la em prática. João vai relatar, né? João, ele é o apóstolo amado de Jesus. Até se você olhar, e uma curiosidade, né? Se você olhar a obra de Michelangelo no quadro da Santa Ceia, você vai ver um homem debruçado ao peito de Jesus. Aquela obra, aquele homem está dando o significado que é João, né? O João, o apóstolo amado. João escreveu 5 dos 66 livros. O Evangelho de João, as 3 epístolas, primeira, segunda e terceira, e o grande livro, né, falado principalmente nos dias de hoje, né, no século 21, que é o Apocalipse. Espero que nós tenhamos oportunidade de ler todos os livros também de João. Então, abra sua Bíblia, capítulo 8, versículo 1. João está relatando a divindade de Jesus Cristo. Se você perdeu algum dia de leitura de João, permaneça aqui até o final. E vai aparecer os cards no final da tela e você clica então e volta para o dia anterior, né, da leitura do dia anterior. E a playlist também, né, desses 127 dias. Agora, Jesus, no capítulo 8, no início do capítulo 8, vai haver uma grande história da mulher pega, né, em adultério, e os fariseus querendo, né, ver se pega Jesus, né? Os fariseus, os escribas, os saduceus sempre estão ali querendo colocar Jesus em uma saia curta, vamos dizer na linguagem de hoje. Então vamos ver o desdobramento da leitura e dessa história, como se Jesus sai, né? Versículo 1 de capítulo 8, na versão NVT, uma versão mais fácil de ler, diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, ou seja, ali perto de Jerusalém, onde ele estava. Versículo 2, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo, ou seja, ele voltou para Jerusalém, do lado, né, pertinho. E logo se reuniu uma multidão, e ele se assentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhes trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Versículo 4, mestre, esta mulher foi pega em ato adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, tire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra.
Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Versículo 10, então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Olha que interessante, né, essa história. Eu gosto de pegar essas histórias, dentre outras, vem do jeito que você tá, né? Jesus, certa vez, ele disse que ele veio não para os sãos, né? Ele veio para aqueles que estão doentes, né? Ele está fazendo uma correlação. Então, vem do jeito que você tá. Permaneça do jeito que você quer. Não é isso que Jesus diz, né? Ele é ao contrário. Eu já falei isso mais de uma vez aqui numa leitura. Vá e não peques mais. Ou seja, tem que haver mudança, tem que haver arrependimento, mudança de mentalidade, porque tudo começa no nosso pensar, né? A gente pensa, a gente tem emoções, sentimentos e ações. A gente tem que renovar, né, essa mente a cada dia. E Jesus então vai, no versículo 12, declarar que ele agora é a luz do mundo. A gente viu nos versículos, né, da leitura anterior que ele era o pão da vida, que as pessoas tinham que comer a sua carne, né, e eles não estavam compreendendo, e ele era a água viva. A gente vai ver 7 eu sou. João vai declarar 7 eu sou. Agora ele vai falar que ele é a luz do mundo. Jesus voltou a falar e o povo disse... Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essa declaração a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Olha aqui, que agressividade contra Jesus, né? Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Olha como Jesus sabia quem ele era, né? Na sua identidade. Não tinha ninguém que pudesse desviar ele de quem ele era. Que nós possamos ter essa autenticação no dia em que fomos, né, feitos filhos pela sua morte, né, pelo dia do batismo. Que nós possamos declarar que, né, nós somos filhos de Deus, né? Aqueles que o já aceitaram. E aí, versículo 15, ele diz assim: vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. Uau! E mesmo que fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha e meu Pai que me enviou é a outra. Nossa, quantas palavras de sabedoria. Onde está o seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo, onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Ele declara que ele é Deus. Você está entendendo? Vocês não estão vendo Deus porque vocês não estão enxergando quem eu sou. Jesus é tão humano como divino, né? E João vai descrever isso.
E é interessante que esse trecho, né, quantos outros que ele é o pão, a luz e também a água viva, né, que ele é a revelação de Deus, né, Deus se revela no seu Filho, né, é essa trindade. Eu me recordo da leitura que nós fizemos, né, anteriormente, do livro de Mateus, quando ele foi batizado por João Batista e ao sair desceu o Espírito como pomba e Deus falou: esse é meu filho amado, a quem eu me tenho prazer, né? Me compadeço, tenho prazer, na verdade. Eu tenho o apreço, né? Ali, Jesus, né, tem de novo, né, a sua identidade revelada. Versículo 21 de capítulo 8, o povo incrédulo é advertido. Mais tarde, Jesus lhe disse outra vez: eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? Olha que esses... É incrível, né? Acho que a gente também talvez faria a mesma coisa, com certeza. A que ele se refere quando diz não podem ir para onde eu vou, Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Você está entendendo o quanto Jesus está dizendo nessas palavras para mim e para você hoje? O quanto você e eu somos carnais e quantos nós estamos preocupados com as coisas desse mundo? E o quanto nós deveríamos viver pensando no alto, no plano futuro, né, nas coisas celestiais, né? Como o próprio Jesus orou, que a vontade da terra aqui, o reino da vontade da terra, né, que possa ser igual aí à vontade do reino dos céus. Que nós possamos ter viver esses dias, né, aqui na terra, como já estivéssemos vivendo, né, as coisas do alto, né. E ele diz no versículo 23, Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo e eu não. Versículo 24, foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: eu sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderão que eles lhe falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Eles entenderam, né? No terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. E ainda muitos não creem, né? Continuando, versículo 28, não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos o que ouviram dizer essas coisas crerão nele. Amém. Né? Que nós possamos ser pessoas como essas, que creem nele. Jesus e Abraão, versículo 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus mandamentos, aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Como nós podemos ser libertos? Não libertinos, né? Libertos da escravidão, libertos dos desejos, das nossas tentações, se nós
então permanecer fiel aos ensinamentos. Então, quando nós permanecemos fiéis ao ensinamento de Jesus, nós vamos passar a conhecer a verdade, não a mentira. E essa verdade da qual nós vamos conhecer na revelação de Jesus, ela vai então nos libertando daquilo que nos prende, né? Inclusive das coisas desse mundo. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Ou seja, só há perdão em Cristo Jesus. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato? Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuraram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Uau! Eu lhes digo que o que vi quando estava com o meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai Abraão, declararam eles. Jesus respondeu, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuraram me matar, porque eu lhes disse a verdade, que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram eles. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Jesus lhe disse, se Deus fosse o seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou, porque vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo. Tá entendendo? Quem Jesus queria atribuir o pai daqueles que não estavam entendendo o que Jesus estava falando? Eles achavam que era Abraão. Porque de fato, nos 2 dias acho, da leitura, todo o Velho Testamento aponta, né, para Jesus. Jesus é a obra. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas o que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. O pai da mentira. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter. Eu sugeria que você deveria grifar isso, né? Porque nem sequer consegue me ouvir, pois são filhos do seu pai, o diabo. Gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creia em mim. Uau! Quer dizer que a gente tem a mentira dentro da gente, né? Quando nós agimos dessa forma. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que vocês não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? Olha que lindas essas palavras de Jesus para nos advertir mesmo. E mais uma vez eu lhe digo a verdade. Por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus.
Os samaritanos endemoniados, responderam os líderes judeus. Não temos ditos desde o início que está possuído por demônio? Uau! Não tenho em mim demônio algum. Olha quem eles estão atribuindo a Jesus. Disse Jesus: pelo contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim. Ele é o juiz. E eu lhes digo a verdade: quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá? Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, ele é o nosso Pai, mas nem conhecem. Eu conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Uau! A ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Pronto. Isso fez começar a ele ser perseguido. Então, apanharam as pedras para atirarem em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Forte, né? Essas palavras de Jesus. Que capítulo 8 tão poderoso, que nós poderíamos deleitar, ler, reler. Né? Nós estamos aqui já até um tempo de qualidade. Eu não estou preocupado com o tempo, eu tô compromissado em a gente extrair a leitura das Escrituras. Capítulo 9, último capítulo da leitura de hoje, do dia 127, Jesus traz luz aos cegos. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele confirma de novo. Pois, depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida, disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi lavou-se e voltou enxergando. Interessante que recentemente eu estava vendo, né, nos achados arqueológicos, né, a escavação do tanque de Siloé, né, e aonde provavelmente Jesus deve ter feito, né, bem próximo esse milagre. Versículo 8. Seus vizinhos e os outros que conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costuma ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntou eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, agora posso ver. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus
o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou a terra com saliva e curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: Ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: Mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? Havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: O que você disse? O que você diz desse homem que o curou? Olha que lindo. Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusaram a crer que ele havia sido cego e estava curado, por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: Ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade o suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: Ele tem idade suficiente. Pergunta a ele. Então, pela segunda vez, chamaram um homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Olha que lindo. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele curou? E eu já lhe disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Porque querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Que bom, né? Então eles o insultaram e disseram: Você é discípulo dele? Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Versículo 35, cegueira espiritual. E assim vai encerrar o capítulo 9. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você o viu e ele está falando com você. Uau! Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para julgar, para dar a visão aos cegos e para fazer o que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, Jesus respondeu. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam: Quem pode ver? E assim se encerra. Como Jesus também está me fazendo ver. Como Jesus está abrindo os meus olhos. O quanto cego eu ainda,
quanto cego eu ainda fui e quantas cegueira, né? Eu não enxergava Jesus. E na medida que a gente vai nos aproximando e tendo comunhão com o Senhor, na sua adoração, na leitura, na oração, no louvor, no jejum, o quanto Jesus vai nos fazendo abrir os nossos olhos. Eu não sei se os seus olhos têm sido abertos com todos esses dias da leitura, mas a mim eu confesso que eu tenho sido a cada dia, né, andado numa transformação de vida. Eu sinto que Deus, né, está nos curando, né, curando aqueles que o buscam. Às vezes o mundo está caindo, tantas circunstâncias malucas, mas quando eu estou em Deus eu descanso, porque Deus nos dá esse fruto do Espírito que é uma paz inalcançável deste mundo, uma paz que vem do interior dessa água viva que jorra. Então convido você a fechar os seus olhos e colocar sua mente para nós orarmos ao Senhor. Pai maravilhoso, querido és o Senhor, bom és o Senhor, Criador de todas as coisas, Criador das nossas almas. Queremos elevar o nosso pensamento, a nossa alma ao Senhor e dizer que a Tua palavra ela é viva, ela nos toca em nosso coração. As palavras do Teu Filho Jesus nos comove, que o Teu Espírito nos enche esse lugar, esse lar, essa casa, a minha família, os meus filhos, minha esposa, e que essa leitura se estenda no dia de hoje a todos aqueles que ainda vão ouvir da Tua palavra. Que a Tua palavra seja tocada no mais íntimo, no átrio, no lugar mais íntimo da alma daqueles que estão Te buscando. Que cada um possa sentir o Teu poder, o poder dessa palavra que nos dá conforto, esperança, fé e principalmente o amor. O Senhor é amor. E quando aceitamos essa palavra e acreditamos em Cristo, esse amor se reverbera para dentro de nós. E ajude então nós também a amarmos as pessoas de forma incondicional como o Senhor nos ama. Te agradecemos por sermos salvos, não mais condenado, mas querendo ajuda para permanecer assim até a eternidade. Nada mais importa a não ser buscar o Senhor em primeiro lugar. Então nos ajude no nosso dia a dia. Não nos deixe cair nas tentações do mal. Não nos deixe cair no engodo do diabo, da tentação, daquele que quer nos levar para o inferno. Ajude que os nossos livros permaneçam escritos no livro da vida, Pai. Que a nossa fé possa aumentar a cada dia no Senhor. Nós queremos buscá-lo em primeiro lugar. Nos ajude. Não deixe que nada possa vir atrapalhar, Senhor. E que nós possamos confiar no Senhor. O Senhor faz toda a providência das nossas vidas. Te agradecemos imensamente por termos essa palavra que é tão preciosa e valiosa nas nossas vidas. Ajude a considerar isso, a ter essa preciosidade, essa joia em nossas mãos, em nossa língua. Por ter atravessado esses milhares de anos e o Senhor ter conservado como o Senhor nos ama, Pai. Pedimos a Tua ação divina sobre as nossas necessidades desse mundo. E te agradecendo, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos suprido. E se há alguma falta, por favor, Senhor, tenha misericórdia dos seus filhos e supra as necessidades. Nos dê ânimo, força, nos dê o fôlego da vida, nos dê entusiasmo, alegria,
para acordar todos os dias e seguir buscando o Senhor em primeiro lugar. Nos perdoe. Te agradecemos por tudo isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E o Senhor seja louvado. Te agradeço por você estar aqui, também no nosso encontro da leitura diária. Eu espero que essa leitura tenha sido uma bênção, um bálsamo na sua vida, como tem sido na minha. E se você perdeu algum dia de leitura desses 127 dias, vai aparecer agora na tela um card para você clicar e acessar a playlist. Você também pode voltar um card do dia anterior. Você ainda não é assinante, você está aqui pela primeira vez ou está acompanhando a leitura e ainda não assinou esse canal, vai aparecer uma foto. Assina, se inscreva, ative o sininho, porque você vai ser notificado. Na descrição desse vídeo, você vai ter uma área de assinante exclusiva. Com centavos por dia, você consegue assinar um valor irrisório por mês, onde vai ter todo o conteúdo da leitura diária, além de outros conteúdos para você ter um pouco mais de entendimento. Se você quer ser membro, então clique, caia na página, você vai ter um pouco mais de informação lá e você pode assinar. E se você for um assinante e ler pelo menos 80% dos conteúdos, assistir, eu vou te enviar para você livros de presente. Que Deus te abençoe, se Deus assim permanecer e nos ajudar, nós estaremos amanhã lendo o dia 128 do Evangelho de João. Deus te abençoe.